Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 5, tá bom? Então já separa aí verso 1 e verso 5 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Está escrito assim, ó, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Meu Deus! Vamos meditar um pouquinho sobre essas questões que nos trazem aqui essa manhã, para a gente começar bem a nossa semana. Olha só que interessante o que nós acabamos de ler aqui. Nós temos duas movimentações. O Espírito de Deus conduzindo Jesus ao deserto e nós temos o diabo conduzindo Jesus ao pináculo do templo. Então vamos pegar essas duas construções, essas duas movimentações e vamos parar para meditar. Olha o que o texto diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. O Espírito de Deus nos conduz. Ele não transporta, ele conduz. Sabe o que é conduzir? É você estar junto no caminho. É você estar junto no processo. É você estar junto na caminhada. Então, nós precisamos entender esse ponto básico. O Espírito de Deus conduz. Ele vai conosco, ele está conosco durante toda a movimentação. Tem muita gente que não entende a importância do Espírito de Deus na condução da nossa vida, no direcionamento da nossa vida. As pessoas não conseguem entender a importância do Espírito de Deus na movimentação diária da nossa vida. Por isso, erros acontecem. O Espírito de Deus, ele conduz Jesus, mas ele não transporta. Ele conduz. Quando você entende isso, presta atenção, quando você entende isso, o Espírito de Deus conduz, mas não transporta. Quem transporta é o diabo, está aqui no verso de número 5. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando você conduz alguém, você respeita os processos. Você respeita o passo a passo. Quando você transporta alguém, você burla os processos. Quando você conduz, você respeita as etapas. Você respeita os processos. E aqui é que está o detalhe. É aqui que está o detalhe. Por que as pessoas não querem ser cheias do Espírito de Deus? Porque ser cheia do Espírito de Deus implica em respeitar os processos e as etapas. Deus quer que você chegue no objetivo final. Deus quer que você chegue. Mas Deus quer que você chegue no objetivo final tendo respeitado as etapas e processos que eram necessários para que você chegasse até o final. Porque quando você não respeita o processo, você pode até chegar. Presta atenção. Quando você não respeita os processos, você pode até chegar no destino. Mas você vai ter um problema, porque não vai conseguir permanecer ali
Porque o que te faz permanecer onde Deus quer que você chegue são os processos que você enfrenta. É por isso que você pega uma pessoa sem processo, é uma pessoa que não se mantém no lugar onde Deus quer que ela fique. Porque não respeitou os processos. É por isso que o Espírito de Deus conduz, porque respeita os processos. Jesus tinha que passar 40 dias no deserto, então tem que passar 40 dias, não é 39. Jesus tinha que passar 40 dias no deserto, então é 40 dias, não é 30. Isso é conduzir, é respeitar o processo. Em contrapartida, você tem o verso de número 5 que diz o seguinte: então o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo. Sabe o que é transportar? É você colocar alguém dentro e levar, sem respeitar o processo. Agora, entenda uma coisa: quando você respeita o processo, você tem que passar pelo deserto. É necessário passar pelo deserto. Quando você passa pelos processos, o deserto é uma etapa que você não pode burlar. É necessário passar pelo deserto. Agora, quando o diabo transportou Jesus, sabe onde ele o levou? Ao pináculo do templo. Escreva aí para você não se esquecer. Escreva, para você não se esquecer jamais disso. O diabo quer transportar você rapidamente para lugares altos. Sabe onde o diabo levou Jesus? No lugar mais alto da religião daquele tempo. Em outras palavras, o diabo colocou Jesus em lugares altos rapidamente. Esse é o papel do diabo. E sabe o que o diabo disse lá de cima? Lança-te daqui para baixo. Porque quando você chega nos lugares de forma rápida, você não permanece lá. O diabo é o maior interessado que você chegue nos lugares de forma rápida. O diabo é o maior interessado que você casa rápido. O diabo é o maior interessado que você entre no ministério rápido. O diabo é o maior interessado que você faça as coisas muito rápido. Por quê? Fazendo as coisas muito rápido, você burla os processos. E se você burla os processos, você chega despreparado. Não tenha pressa nos processos. Você não precisa ter pressa no processo. Você precisa vivenciar o processo. Pastor, e como é que eu sei? Sendo conduzido pelo Espírito de Deus. É o Espírito que te conduz. Mas o diabo transporta. O diabo é aquele que te leva rapidamente para lugares altos. Porque ele sabe que uma pessoa sem o processo legal, sem o devido processo vivenciado, quando chegar lá em cima, vai ter problema, porque não vai conseguir permanecer. Inúmeras pessoas chegaram rápido. Inúmeras pessoas alcançaram lugares rápidos. Sabe o que aconteceu? Não permaneceram. Por que não permaneceram? Porque foram transportados. Chegaram rápido demais. Deus não tem pressa. Escreva aí. Deus não tem pressa para que você chegue onde precisa chegar. Deus não tem pressa. Se tem uma coisa que Deus não trabalha, é com a pressa. Pastor, por que Deus não trabalha com a pressa? Porque Ele respeita os processos. Porque quando você chegar onde precisa, você permaneça ali.
Você não vai ser daquela pessoa que chegou e caiu. Chegou, mas não conseguiu manter. Chegou, mas não permaneceu. Por quê? Porque burlou os processos. Toda palavra precisa respeitar o processo. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Olha a diferença entre o Espírito de Deus e o diabo. O Espírito de Deus colocou Jesus no deserto. Vai começar o ministério, tem que ser preparado. Vai começar o ministério, precisa passar pelo deserto. Vai começar o ministério, precisa de etapas. O diabo não, vai começar o ministério, leva no lugar mais alto. Coloca no pináculo do templo. O lugar mais alto da religião da época. Leva no alto do templo. Coloca Jesus lá acima de todos. Porque é o diabo que quer exaltar você rapidamente. O diabo quer colocar você acima de tudo, em lugares altos, de forma rápida. Porque ele sabe que você não vai permanecer ali. Ele sabe que você não vai ficar ali. A nossa geração, que é a geração que aprendeu a ter tudo rapidamente, você coloca o macarrão na panela e você quer já pronto em 1 minuto. A gente liga o computador e o computador precisa ligar em 10 segundos. Se demora um pouco, a gente já fica ansioso. Por quê? Porque a gente não sabe mais esperar os processos. E o diabo sabe disso. E todo aquele que não espera e não respeita o processo, quando chega não permanece. Não importa quanto tempo você vai esperar para chegar onde precisa. Não é essa, não caia nessa cilada do tempo. Tá demorando demais, eu já não aguento mais. Não caia nessa cilada, não caia nessa cilada específica, não caia. Porque isso é uma cilada. Espere o tempo que for necessário, para que quando você chegar ali você permaneça. Espere o tempo que for necessário para que quando você chegar ali, você não seja mais uma daquelas pessoas que chegaram, mas não permaneceram. Por isso que as igrejas do Apocalipse é dito a todas elas, ao que vencer. Não é ao que chegar. Porque chegar todo mundo pode chegar. Agora, aqueles que permanecerem, aqueles que permanecem, esse é o propósito. Esse é o ponto. É preciso chegar e permanecer, querido. É preciso chegar e estar. Caso contrário, falhamos no nosso propósito. Caso contrário, não cumpriremos com êxito o nosso propósito. Pastor, é difícil esperar. A questão não é se é difícil ou fácil. A questão é esperar os processos. As etapas. É por isso que o Espírito conduz ao deserto. E o diabo transporta ao pináculo do templo. Quando você é conduzido, as etapas e processos são respeitadas. É por isso que nós precisamos ser conduzidos e não transportados. Você entende isso? Você consegue enxergar a importância
de conduzir alguém pelos processos ou transportar rapidamente alguém para o lugar indevido. Tem muitas pessoas que dizem assim, não importa como, tem que chegar. Não importa como. Como você chega, importa. Claro que importa. Não, pastor, não, como eu cheguei aqui não foi importante. Importante é como eu cheguei. É que eu cheguei. Não. Como você chegou também conta. Como você chegou. Veja, a trajetória é extremamente importante, porque ela vai sinalizar se você vai permanecer ou não. Porque a sua trajetória revela os processos. Não é? A sua trajetória revela os processos. Agora, se não tem trajetória, como é que tem processo? E se não tem processo, como vem a maturidade? Como vem o aprendizado? Então o Espírito de Deus sempre vai nos conduzir para que possamos passar pelos desertos necessários. Desertos são necessários para todo aquele que quer ingressar na vida ministerial. O diabo pegou Jesus, pulou o deserto e colocou no pináculo do templo. É o diabo que faz isso. O diabo que quer que você chegue na altura ministerial sem o devido processo do deserto. Sabe o que é isso? Isso será problemático. Todo líder que chega no templo sem o deserto vai dar problema. O diabo tirou Jesus do deserto e colocou no pináculo do templo. Você não precisa do deserto. Já vai para o templo. Não, você precisa do deserto. O Espírito conduz para o deserto. Um dia você vai chegar no templo, mas agora é hora do deserto. Não caia na cilada de achar que não precisa do deserto. Não caia nessa cilada. Todo líder precisa ser forjado no deserto. Líder que não é forjado no deserto é porque foi transportado pelo diabo. Não vai permanecer, não vai suportar. É por isso que você tem um monte de líder que está perecendo no templo hoje, porque foram conduzidos para lá rapidamente. Chegaram lá rápido demais, não passaram pelo devido processo deserto. E aí sabe o que acontece? Quando chega no templo, chega despreparado. O Espírito quer te levar ao deserto, o diabo quer te tirar de lá. Eu vou repetir. O Espírito de Deus quer te levar ao deserto, o diabo quer te tirar de lá. Entende? Entende isso, quanto isso é importante. Enquanto o Espírito de Deus quer te levar ao deserto, para te forjar, para te preparar, para te colocar capacitação do alto, o diabo já quer te levar para o templo rapidinho. Deixa eu pegar essa pessoa aqui e já colocar ela. Sem formação, sem capacitação, sem deserto, sem nada. Põe ele lá. E aí sabe o que vai acontecer? Problema, irmão, vai dar problema. Vai dar problema. Por quê? Porque não foi forjado no deserto. Escreva aí. Todo aquele que não é forjado no deserto não permanece. Não adianta. Olha só, deixa eu mostrar para você. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Teve que passar pelo deserto. Você percebe que o deserto foi uma seleção?
saíram 600 mil homens do Egito. 600 mil, fora mulheres e crianças. 600 mil homens do Egito. Quando entraram no deserto, foram reprovados. Foram reprovados no deserto. Entende a importância do deserto? Deserto é um filtro, irmão. Daquela geração, Josué e Calebe. Daquela geração, Josué e Calebe. E o restante, pastor? O restante pereceu no deserto. Mas a Bíblia diz uma coisa extraordinária. Sabe quem herdou a terra? Quem nasceu no deserto. Meu Deus! Sabe aquele povo com aquela mentalidade do Egito pereceu no deserto, mas enquanto eles estavam no deserto, nasceu a geração do deserto. Escreva aí, nasceu a geração do deserto. Sabe a geração que nasce no deserto? A geração que nasce no deserto é diferente. Já nasce forjada. A geração que nasce no deserto já nasce forjada, preparada para herdar a promessa. Mas a geração que é forjada no Egito, essa não suporta o deserto. É por isso que toda dificuldade que passava, a geração dizia, quero voltar, quero voltar, quero o Egito, porque não foi forjado. Aí entra no ministério, passa um problema, quero sair, tá difícil. Aí quero voltar, não quero mais isso, abandona. Por quê? Porque não foi forjado no deserto. Quem é forjado no deserto é diferente. Ai, meu Deus do céu. Quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa que sobe do deserto? A geração que nasce no deserto é diferente, querido. Se você pegar aí a sua Bíblia, você vai ver lá no versículo 1, Mateus capítulo 4, lá no versículo 1 está escrito assim, então foi conduzido, circula aí na sua Bíblia, foi conduzido, circula, olha como é que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, olha lá, vamos aqui no Instagram primeiro, aqui, olha aí, olha como é que a gente está aqui, circula aí. E lá no versículo de número 5, Mateus 4, 5 está, então o diabo transportou, circule também, transportou. São duas movimentações diferentes, o Espírito conduz, mas o diabo transporta. O diabo quer te levar. Aliás, o diabo quer tirar você de onde Deus quer te conduzir. O Espírito de Deus queria conduzir Jesus pelo deserto, mas o diabo queria tirar ele de lá. O diabo sempre vai trabalhar para tirar você do deserto. Você entende? Por isso que é problemático as campanhas. Por isso que é problemático essa questão de você ficar orando para sair de lugares onde Deus quer colocar você. Campanha pare de sofrer. Ora, mas e se Deus quer que você fique ali? E se isso faz parte do processo?
O Espírito de Deus conduz uma pessoa, passa pelo processo. Não tira o deserto, não tira. Deus não remove o deserto da vida de ninguém. Eu disse para você, entre Canaã e o Egito tem um deserto. Moisés passou pelo deserto. Elias passou pelo deserto. Quer permanecer, permita-se ser conduzido pelo deserto. Eu quero terminar com essa questão. Eu quero terminar com essa questão. Sem processo. Sem deserto. Quando você não permite ser conduzido, ainda que você chegue no lugar mais alto, você pode chegar no lugar mais alto, você pode, porque o diabo pode te colocar lá. Ele pode. Veja, o Espírito de Deus podia colocar Jesus no pináculo, mas não colocou, levou para o deserto. Quem levou Jesus no pináculo mais alto do templo foi o diabo. O diabo pode te dar posição, o diabo pode te dar status, o diabo pode te dar o que você quiser. Porque ele sabe que se você for transportado, você não permanece. E aí sabe o que a gente tem aqui? Escândalos. É por isso que ele leva a pessoa para o lugar mais alto do templo. E o que ele diz para Jesus? Lança-te daqui para baixo. Se joga. Para que aconteça o escândalo. E é o que está acontecendo. As pessoas se permitindo ser transportadas aos lugares mais altos da religião. E escândalos estão acontecendo. Por quê, pastor? Porque não foram conduzidas. Foram transportadas para lá. Deus nunca vai colocar uma pessoa sem que antes a tenha forjado. Nunca. O deserto é o ambiente de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Ele levou até o deserto, nos deixou ter fome, para nos alimentar com maná. Ele nos levou ao deserto para falar de amor. Porque no deserto há um filtro. Talvez uma outra live a gente fale sobre isso. Mas o deserto é um filtro. Amém? Ô glória!